Sou jornalista de formação, trabalhei muitos anos em redação de jornal, trabalhei por 18 anos no Grupo Abril, em revistas Exame, Você S.A., e fui também de um canal de televisão do Grupo Abril. Faz 12 anos eu estou empreendendo, tenho uma produtora de conteúdo audiovisual, mas também livros, enfim, eu estou pagando DARFs, né? Que é isso que o empreendedor no Brasil faz, paga DARFs, né? Desde o começo do ano passado, eu tinha um sonho de criar alguma coisa que eu pudesse fazer com as minhas 3 irmãs. A Lúcia é médica, mora em Toledo, no Paraná, tem 50 e... Ixi, agora me confundi, 54. A Mel mora em Naviraí, é veterinária, tem 52, e a Sandra é advogada, mora em Curitiba, tem 49. Eu sempre achei que as nossas experiências, de cada uma tendo uma vida num lugar diferente, cada uma seguiu o seu caminho, e que isso junto daria um caldo gostoso para alguma conversa. E aí, no começo do ano passado, eu propus para elas a gente criar um podcast, e aí criamos o podcast Mulheres de 50. Já gravamos 81 episódios, eles são semanais, né? E tem sido muito gostoso, a gente tem feito muitas descobertas juntas, entrevistando pessoas, conversando com médicos, então descobrindo sobre, desde tomar hormônio ou não, sobre osteoporose, sobre finanças pessoais, como que a gente cuida, sobre casa, sobre a importância, enfim, cada semana a gente leva um assunto que a gente acha interessante conversar, então tem sido uma experiência bacana. Por conta do podcast, eu fui também convidada a escrever para o público 50 a mais na revista Época Negócios, então estou com uma coluna na Época Negócios na qual eu escrevo toda semana um tema relacionado à vida e trabalho do público 50 a mais, isso tem um ano mais ou menos. Enfim, é isso. Resumidamente, é isso que eu sou atualmente. Como você vê a mídia hoje com relação a esse envelhecimento ativo, a essa população que a gente sabe que está crescendo muito, né? Uhum. E que a pirâmide está se invertendo. Como você vê isso? A comunicação na mídia, como a mídia tem levado isso para frente, como você vê através até das empresas também dessa aceitação. A mídia não tem feito a cobertura que esse assunto merece, né? Eu acho que ainda a mídia trata as pessoas mais maduras ou mais experientes, tem gente que é chamado maduro, tem gente que é chamado de experiente, enfim. Eu acho que ainda com a forma do idoso, do velho, daquele conceito antigo de que a pessoa da aposentadoria, a pessoa faz 60 anos, vai para casa esperar a morte, né? Enfim, eu acho que a mídia brasileira ainda não despertou para essa mudança demográfica gigantesca que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Que é o envelhecimento da população, mas entendo também que nós somos um país com tantas carências, com tantas coisas que precisam de cobertura, né, que talvez esse não seja o assunto mais urgente, porque ainda não... Nós estamos envelhecendo rapidamente, isso é fato, mas ainda não somos um país predominantemente de velhos, como, por exemplo, o Japão, a Itália, que o Japão é o país mais velho do mundo, a Itália é o segundo país mais velho do mundo, né? Então, ainda não temos, não é dramática a nossa situação. Por exemplo, eu escrevi uma coluna para a Época Negócios sobre cidades na Itália que as prefeituras estão pagando cuidadores para os idosos que moram sozinhos, porque na pandemia muitos morreram e ninguém ficou sabendo, foram encontrados porque não tinha ninguém para ir lá visitar todo dia. Então as prefeituras contratando cuidadores para estarem próximos dos idosos, porque ficaram trancados dentro de casa e morreram sem ninguém saber. Então, assim, a gente não chegou ainda nessa situação dramática. Mas eu acredito que estamos caminhando para um momento em que vamos ter que tratar disso, e a velhice não ser lembrada só apenas nas questões, quando fala de aposentadoria, vai mudar a Previdência, o INSS, vai não sei o quê, mas
a nova velhice, né? A nova velhice, a velhice em que somos ativos, que temos coisas a contribuir, que estamos prontos a contribuir, né? Então, acho que ainda não chegamos lá, ainda não, mas vamos chegar. Qual é a percepção que você tem, principalmente estando numa revista, né, numa coluna, numa revista de negócios? Como é que você vê assim, a sua percepção da aceitação do mundo corporativo com relação a esse tema? Mínima, né, Eliane? É mínima. Eu acho que eu até escrevi algumas colunas sobre empresas com iniciativas de contratação de 50 a mais, 60 a mais, mas você veio de uma grande empresa, eu também trabalhei numa grande empresa, né? É muito... A prioridade é o jovem, né? A prioridade sempre se vai fazer um corte, vamos cortar fulano, porque ele já está perto da aposentadoria mesmo, então ele já se vira. Então, assim, eu acho que as empresas estão falando de diversidade, de inclusão, de equidade, mas são poucas que já colocaram a questão da idade nos seus pilares de diversidade. Então, assim, não entrou ainda, com raras exceções, o tema da idade ainda não entrou nos pilares de diversidade que estão sendo tratados. Eu, durante muito tempo, e ainda estou envolvida, eu me envolvi com a questão da mulher no trabalho, né? E aí, Eliane, você que, assim, você foi de grande empresa, você há quantos anos que a gente fala da questão da mulher nas empresas? Há quantos anos? A gente andou quase nada. É sério, a gente andou muito pouco. A realidade é que a gente está mudando muito devagar. A gente vê pela própria diferença de salário, né? A gente começa por aí, né? A gente vê pela própria diferença de salário, né? Então, essa questão, você imagina, além de tudo, ser mulher e com mais de 50, né? Aí é um outro assunto que a gente tem que colocar também, que são, hoje ainda, as grandes dificuldades que a gente tem nas grandes empresas. Eu acho que para a gente conseguir mudar, sabe, Tereza, eu acho que a gente tem que mexer no DNA, e mexer no DNA da empresa e daqueles gestores. Porque se a gente não faz isso, e se não parte disso, nós ficamos com programas lindos que para o público e para a mídia ver. Eu estou lá, né? Mas eu não incorporo enquanto empresa e enquanto líder que isso faz parte, né, de uma evolução da própria existência que a gente vai viver mais. Um estudo, né, da FGV que mostra exatamente isso. Então, um estudo que fez um levantamento do quanto que a alta gestão ela vê a importância da inserção de uma pessoa 45, 50 a mais na empresa. E aí é engraçado porque, assim, o gráfico entre o achar e o fazer é completamente diferente. Então, você vê a lacuna ali, todos acham importante, né? Mas na hora do vamos ver, você acha legal ter um programa assim, ter, sei lá, intergeracionalidade dentro da empresa? Não, acho importante. Aí você vai ver o quanto que você faz isso dentro da sua empresa. Aí não tem. Então, assim, é contraditório, né? É muito contraditório. Eu até escrevi escrevi uma coluna, não vou mencionar aqui qual é o banco, mas um banco que tem uma postura, né, de ESG, de diversidade, inclusão, equidade, não sei o quê. Mas essa mesma instituição, que é uma das maiores do país, aposentou o seu presidente por causa da idade. É que pode essa instituição que está investindo em ESG, em diversidade, aposenta o presidente porque ele atingiu um limite de idade. Não que ele esteja doente, que ele não esteja entregando resultado, não tem nada a ver com isso. É a idade, tá certo? Não pode. Eu pensei que a evolução ia ser mais rápida. E hoje eu ainda vejo, né, a gente tendo que conquistar, né, algumas coisas de igualdade, né, e aí eu falo muito no mercado de trabalho, né, de igualdade,
sabe assim, a duras penas mesmo. A gente vê na academia a mesma situação, e aí a gente inclui aí a questão da mulher. É muito difícil, a ciência para a mulher é mais complexa que para o homem nesse sentido também. Até a gente se olhar, né, a quantidade de pessoas titulares, acho que provavelmente o predomínio é masculino em relação a gênero, né? Eu acho que hoje as empresas inteligentes vão ser aquelas que vão utilizar a experiência das pessoas mais velhas, porque imagina o tanto que uma empresa ela hoje, vamos pensar do ponto de vista prático, que ela investe naquela pessoa e aí quando a pessoa ela está pronta, ela manda embora. Quando, na verdade, quando a pessoa está pronta, ela podia estar ensinando os outros, sabe? Então eu não acho. Isso é incabível, até porque se a gente for pensar em questão demográfica, não faz sentido as pessoas, as empresas, elas hoje mandarem embora as pessoas mais velhas. Se a gente for ver e analisar como é que a gente se consiste hoje enquanto país, ou, né, no caso do Brasil, que é a questão da aposentadoria, que hoje a população economicamente ativa, teoricamente, ela supre a questão do INSS. Se a gente continuar pensando nesse ritmo, se a gente for por esse caminho, eu não acredito que isso vai dar certo. Então, e assim, isso é uma experiência prática, né? Isso é real, é mostrado. Então, acho que não tem muito mais provas para mostrar, fora que a competência, né, e a experiência dos mais velhos, no meu ponto de vista, que são as pessoas que já viveram mais, já tiveram mais oportunidade de aprender, sabem tudo? Não, ninguém sabe tudo. Por que não usar essa propriedade intelectual, essa experiência toda em prol da própria empresa, por exemplo? Acho que não faz sentido para mim isso que acontece hoje. Para quebrar isso tudo é ter equipes intergeracionais. É a gente misturar pessoas de todas as idades, de todas as gerações, para trabalharem juntos. Eu acho que isso é a soma. A gente precisa levar para as empresas, né? Não a gente tem que acabar com o tabu da idade, mas colocar, olha, o tabu da idade, ele acaba sim, na hora que você vê resultados em equipes que trabalham juntas de várias gerações e umas aprendem com as outras. Não vou falar aqui nem dos soft skills que cada geração tem, né? Que competências que cada geração tem de pontos mais fortes ou não, mas com certeza se soma, né? A gente tem que parar de excluir, né? É sempre incluir, vamos incluir, né? Vamos conversar, não sabemos como fazer, vamos perguntar como se faz, né? Eu acho que é por aí, é o caminho do diálogo, é o caminho da abertura ao novo, a abertura ao diferente, a abertura a quem pensa diferente da gente, né? Não só as questões de gênero, mas também a gente aceitar quem pensa diferente da gente, né? Que eu acho que é uma coisa que tem sido complicada aqui para a gente nos últimos tempos, mas se a gente estiver aberto ao novo, ao diferente, a aceitar, eu não preciso concordar com quem discorda de mim, eu só preciso respeitar, né? Então, eu acho que essa a base da convivência saudável em sociedade, né? Em comunidade. Quando a gente se respeita, a gente não precisa ter concordância em 100%, né? É só aceitar e respeitar. Até porque eu convivo com a diferença dentro de mim, né? Ela faz parte de mim, a diferença. E na minha existência, a gente vê isso. Então, o que você falou é fundamental, sabe, Tereza? E eu acho que esse teu trabalho que você está fazendo é lindo o trabalho com as suas irmãs, fazer tudo isso, já tem 80 e poucos, né, que você falou, e poder levar a nossa voz, dar voz na coluna que você faz. Eu acho que é um espaço dentro de uma área de negócios para a gente poder trabalhar isso, né? O importante é que a gente não seja refém de uma ditadura. O importante é que a gente tenha a liberdade de escolher
Eu quero deixar meu cabelo branco, ou eu não consigo. Eu acho que é isso que é o mais importante, né? A gente tem a liberdade de ser aquilo que a gente é, aquilo que a gente quer ser. Né? Eu acho que o caminho é esse, é quando mulheres assim de gerações diferentes se encontram e a gente pode ver o quanto a gente tem como eu costumo dizer que é nas diferenças que a gente encontra as semelhanças, né? Então, eu acho que é por aí, né? Quanto mais a gente insistir nisso, quem sabe a gente muda alguma coisinha, né? Então, obrigada, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Jéssica e Eliane, pelo convite, é um prazer, estou à disposição. Sempre que vocês acharem que eu posso contribuir com alguma coisa, será um prazer estar com vocês de novo.